que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médio é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Ele é Cândido Xavier. Então, pessoal, meu nome é Márcia, eu sou neurologista, sou membro da AMDF, e a convite da doutora Fabíola, doutora Antônia, a gente encarou esse projeto de estudar esse livro belíssimo, que foi um presente da espiritualidade para nós, pelas mãos, né, de 3 colegas muito queridos, que estudaram bastante, compilaram aí o que havia na obra de André Luiz, mas nas nossas obras pivotantes, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, com os achados da ciência atual, com vários livros, vários artigos, e a gente tem aqui a honra de abrir esse estudo que vai acontecer mensalmente com a doutora Irvênia Prada, que é uma das autoras do livro e que começou o tijolo inicial, porque ela fala principalmente das bases neuroanatômicas que constituem toda a nossa interação, né? Cérebro-espírito. Ela fala principalmente do cérebro inicial. Então, coincidentemente, a gente tem o primeiro tijolo aqui do livro, né, para nos brindar com a presença dela e contar um pouco para a gente como que foi essa construção, como que tudo aconteceu, e dividir com a gente a experiência. A doutora Irvênia tem formação em medicina veterinária, e o que eu achei bárbaro da primeira parte do livro, e de ter sido escrito por ela, porque eu, como neurologista, a gente não estuda, né? Nem durante a faculdade, nem durante a nossa formação de residente em neurologia, a evolução do nosso cérebro do ponto de vista animal. Então, para mim, cada página que ela escreve é uma descoberta e me ajuda muito, tanto na minha prática clínica, quanto para construir o conhecimento. Então, a espiritualidade é muito sábia na hora de escolher as pessoas, porque eu acho que não haveria ninguém com uma formação melhor do que a da doutora Irvênia para ter construído o conhecimento que ela nos revela aí nessa primeira parte do livro. Pessoal, eu vou iniciar então a prece, vou pedir para todo mundo tentar aí acalmar o coração, sintonizar com a espiritualidade de bem e fechar os olhos, mentalizar aí um campo bem verdinho, com uma cachoeira no fundo. Vamos tentar visualizar aí o barulho da cachoeira entrando na nossa mente, no nosso cérebro, e nos limpando, nos purificando, para que a gente consiga aprender ao máximo aqui com o trabalho que a gente vai iniciar. Vamos pedir aos nossos benfeitores do plano espiritual, doutor Bezerra de Menezes, doutora Marlene, que foi a pedra inicial das AMES no Brasil, guiados aí por Maria de Nazaré, por Jesus Cristo, por Chico, que tem aniversário hoje, completaria aí 112 anos, pedindo que nos intuam com todo o bem, com todo o amor, para que a gente consiga colher as bênçãos desse trabalho tão bonito que nos foi confiado. Pedimos aqui também a espiritualidade, que nos intua, nos abençoe, e que possamos passar nessa live de hoje o conhecimento possível que temos para as pessoas que estão assistindo, para que a gente entenda um pouquinho dessa maravilha
que foi a criação do nosso corpo, do nosso cérebro, e como que a gente pode agir com essa nossa estrutura a favor da nossa evolução espiritual. Obrigada, Maria, obrigada, Jesus, nos abençoe e nos guie nesse trabalho. E agora eu passo a palavra, então, para a doutora Irvênia, para que ela aí nos brinde Muito todo o obrigada. conhecimento que ela tem. Muito obrigada. As minhas primeiras palavras, eu gostaria que fossem de agradecimento pela oportunidade dessa tarefa e também de estar aí com vocês, componentes da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. Então, um abraço com muito carinho a Ádia, Márcia, Antônia, Fabiola e todas as outras pessoas que estão inseridas na proposta desse trabalho. Agradeço também o apoio da Federação Espírita do Distrito Federal e também parabenizo todos pela iniciativa de estudo, não é, dessa obra que nós realizamos. Não apenas dessa obra, mas sempre que há estudo na doutrina espírita, nós estaremos cumprindo aquilo que nos foi determinado quando escolhemos trilhar a nossa vida pela doutrina espírita, que é de estudar, não é? Eu sempre costumo, brincando, dizer que nós espíritas somos condenados, no bom sentido, a estudar. Bem, eu quero rapidamente contar, Márcia, para você a história desse livro. Eu sempre fui fascinada pela estrutura morfológica, né, dos seres. E dentro da veterinária eu acabei optando pela anatomia, pela morfologia, por conta disso. Então, dentro da anatomia da veterinária, eu também verticalizei a neuroanatomia. Logo que eu entrei como docente, eu fui à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo fazer um estágio para estudar o cérebro humano, do ponto de vista macro e mesoscópico. E depois, na veterinária, comecei a estudar o cérebro dos animais. E eu percebi que o modelo de construção do cérebro humano, ele é herdeiro do modelo de construção do cérebro dos animais, né? Aliás, é o que Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele diz: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Era tudo que eu precisava para fazer o que eu fiz dentro da veterinária: estudar o cérebro no seu processo evolutivo, né, até chegar ao modelo de hoje na nossa espécie, que é o Sapiens. Então, Márcia, eu acho que a minha inserção, junto com esses dois queridos companheiros que são médicos, Dr. Décio Iandro Júnior, Dr. Sérgio Lopes, foi exatamente por isso. Com essa visão evolutiva que eu tenho pela minha formação como médica veterinária, eu acabei dando esse enfoque, né, que tem a sua validade, mas, de qualquer maneira, eu quero dizer também, além das minhas palavras de gratidão, que eu fiquei muito feliz em escrever esse livro na companhia desses dois queridos amigos, né? Dr. Décio Iandro Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Bem, então vamos lá. Quando eu fiquei pensando em escrever um livro a respeito disso, eu conversei com a doutora Marlene, e ela disse: Irvênia, não cabe escrever um artigo, alguma coisa mais rápida, porque o cérebro tem trocentas estruturas, né? Então era preciso escrever um livro, faça isso. A gente estava na Europa, era final do ano de 2014, a doutora Marlene faleceu no início de 2015. Então, imediatamente eu encontrei com o Décio e falei: Décio, a doutora Marlene aprovou a nossa ideia, vamos escrever o livro. E nisso eu fiz uma palestra lá nessa cidade, eu nem me lembro onde nós estávamos, sobre o cérebro como órgão de expressão da mente. O doutor Sérgio Lopes, que havia acabado de escrever um livro sobre leis morais, quando eu terminei a palestra e me sentei perto dele, ele disse: Irvênia, dá para colocar blocos das leis morais em cada um dos andares da casa mental. Eu disse: então você vai entrar no livro e vai fazer isso. E assim nós fizemos, né? Então, eu escrevi a parte de neuroanatomia, o Décio a parte de neurofisiologia e o Sérgio as leis morais. Então, tudo isso está baseado, esse livro que nós escrevemos, que tem quase 600 páginas, está baseado no livro No Mundo Maior, de André Luiz, só em 2 capítulos, capítulos 3 e 4. No capítulo 3, Calderaro explica para André Luiz que a nossa casa mental tem 3 andares,
A cada um dos andares corresponde uma parte do cérebro. Daí o conceito do cérebro humano, como também dos animais, ser unificado em 3 blocos, né? O primeiro bloco diz respeito ao passado, ao primeiro andar da casa mental, corresponde à porção mais profunda do nosso cérebro. Calderaro chama essa região de cérebro inicial. Está relacionado aos nossos atos instintivos e automatizados. O segundo andar da casa mental diz respeito aos atos de aqui, de agora, do presente, e trabalha particularmente com o córtex motor. Aí nós desenvolvemos nessa atividade esforço e vontade. E, finalmente, o terceiro andar da nossa casa mental é o local onde nós depositamos metas ideais a serem atingidos. Trabalha com o córtex dos lobos frontais, do lobo frontal do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. Então, todo o nosso trabalho nesse livro Cérebro Triuno a serviço do espírito, ele está baseado neste modelo que Calderaro oferece da construção do nosso cérebro em correspondência à construção da nossa casa mental em 3 andares. Bem, então, nessa primeira parte que me coube, eu descrevi a anatomia funcional do cérebro, fazendo a diferença entre o conceito de encéfalo e cérebro, por exemplo, né? O cérebro como órgão de expressão da mente, depois a casa mental do cérebro triuno na visão de Calderaro, foi o que eu acabei de apresentar. O cérebro inicial, as 3 partes, o cérebro inicial, a região intermediária, os lobos frontais. E no final eu coloco um capítulo dizendo como se estabelece o fluxo das informações que vêm do espírito para o cérebro e voltam do cérebro para o perispírito e para o espírito, né? Então, basicamente, é isso que eu faço. O Dr. Décio Iandoli Júnior, o que ele faz na segunda parte? Relacionado à neurofisiologia do cérebro. Ele conceitua a mente e consciência, ele faz uma relação na interface físico-etérica entre o cérebro e a mente, ele fala da glândula pineal, não é? Até porque ele foi um dos autores daquele artigo que alguns integrantes da AME Brasil escreveram comparando os dados que existem na obra de André Luiz sobre a glândula pineal com dados da literatura acadêmica. Esse artigo foi publicado numa revista de alto impacto em 2013, não é? E até esse artigo é que motivou a nossa determinação em escrever esse livro, fazendo a mesma coisa, comparando informações de Calderaro sobre o cérebro com informações da ciência acadêmica, da chamada neurociência. Depois, o Décio ainda fala de neurotransmissores, neuromoduladores, hormônios, e depois ele trata da chamada assimetria, entre aspas, né, funcional entre os 2 hemisférios cerebrais. E o Dr. Sérgio Lopes, na terceira parte do livro, o Sérgio ele vai entrar ali por volta das 11 horas, ele está num curso também, mas ele vai dar um alô para a gente ali por volta de 11 horas, mas eu já vou adiantar. O Dr. Sérgio Lopes, o que ele fez? Em relação aos 3 andares da casa mental, no primeiro andar, ele colocou as leis, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição. No segundo andar da casa mental, ele coloca as leis com as quais nós trabalhamos no presente, no aqui e no agora, que são a lei de sociedade, a lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Olha que bonito, né? Depois do terceiro andar da casa mental, o Sérgio finalmente coloca as leis, a lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos percebendo que à medida que a gente vai subindo os degraus para os novos patamares da casa mental, nós vamos sofisticando o exercício das leis, né? Quando a gente começa lá no porão a falar de lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução, então nós só éramos capazes naquela época, e ainda hoje, quando lidamos com o nosso porão, de trabalhar com essas leis, não é? Ou seja, a lei de conservação do próprio corpo físico, lidando também com a lei de destruição, por conta da idade, por conta da falência das coisas que nos cercam, e com a lei de reprodução. Mas quando a gente chega lá no terceiro andar da casa mental, se nós temos proposta no bem, na moral enquanto bem comum,
nós chegamos à vivência da lei de adoração ao nosso Criador e a lei de justiça, amor e caridade. E com isso, vamos tendendo à conquista da nossa perfeição moral relativa, né, a que todos nós estamos destinados. É muito bonito esse caminhar, desde o nosso porão, da nossa individualidade, como refere Calderaro, até o sótão, né, até o terceiro andar da casa mental, onde nós vamos, portanto, num esforço muito grande realizado no presente, nós vamos tender, né, não estamos lá ainda, mas já estamos a caminho de conquista da nossa perfeição moral relativa a que todos nós estamos destinados, né? Bom, então, voltando àquele formato básico de Calderaro, né, dos 3 andares da nossa casa mental, dos 3 blocos do cérebro, cada um deles correspondendo a um andar da casa mental, eu vou falar, então, da minha parte, basicamente, o que eu fiz. Então, vamos lá. Como é que eu interpretei o que Calderaro estava falando? Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que eu não falo em nome da doutrina espírita, eu não falo em nome de Calderaro, eu vou falar para vocês agora a leitura que eu fiz a respeito dos dizeres de Calderaro, né? Mas submeto a apreciação de cada um de vocês, porque essa leitura é pessoal, né? Pode ser que eu tenha me enganado, pode ser que existam outros vieses. Então, o que eu trago para vocês agora é o que eu entendi da fala de Calderaro. Então, assim, o que Calderaro chama de cérebro inicial? Na minha leitura, eu entendi que o cérebro inicial de Calderaro corresponde a todas as estruturas neurais subcorticais. Por quê? Porque, vejam bem, conforme eu vou dizer daqui a pouco, se o segundo andar corresponde a córtex e o terceiro andar corresponde a córtex no cérebro, é lógico que a outra parte, que é o cérebro inicial, que não é córtex, corresponde às estruturas neurais abaixo do córtex, portanto, subcorticais. Quais são elas? A região talâmica, que se desdobra, né, em hipotalâmica, epitalâmica, metatalâmica, subtalâmica, né? O tronco encefálico, formado por aquelas 3 partes, o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, sobremontado o tronco encefálico pelo cerebelo. E ainda faz parte do cérebro inicial, na minha leitura, todas aquelas estruturas que compõem o chamado sistema límbico, que é aquele sistema relacionado à expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Mas a gente começa a entender que não são emoções assim, tipo Madre Teresa de Calcutá, Fraternidade Universal Caridade, ou Chico Xavier, né? Aliás, o nosso abraço de parabéns, porque hoje, 2 de abril, nós estamos lembrando do aniversário de Chico Xavier, né? Que, se vivo, hoje faria 112 anos. Nossa gratidão a esse grande pessoa, esse grande espírito, né? E na minha leitura ainda faz parte do cérebro inicial algumas massas de substância cinzenta que se encontram localizadas profundamente nos 2 hemisférios cerebrais e são chamadas núcleos da base. Por exemplo, o núcleo caudado, lentiforme, o claustro, né? O corpo amidaloide. Então, essas são as estruturas. Eu não tenho tempo hoje aqui, nem é de interesse imediato, dizer cada coisa. Ah, sim, a glândula pineal. Opa, a glândula pineal é uma das estruturas da região talâmica, né? Da região epitalâmica. Então, pessoal, retomando o que eu estava dizendo, eu não tenho tempo aqui, nem seria oportuno eu ficar dizendo cada estrutura de cada região, qual é o seu trabalho a serviço do espírito, né? Porque vocês estão começando hoje um curso de meses a respeito desse livro e vão ter oportunidade, com o tempo adequado, de estudar todas essas estruturas pormenorizadamente, né? Então, é bem por aí. Bom, então, a outra região a que Calderaro se refere, que interage com o segundo andar da casa mental, a região intermediária, Calderaro ele especifica o córtex motor, né? O córtex motor. Mas, na minha leitura, eu percebi assim, eu falei, olha, o córtex motor, ele representa a fase final de um circuito, porque a linguagem de expressão
fenomênica de todos os seres vivos, ela é uma só. E ela se compõe do chamado do chamado complexo estímulo-resposta. Então, é assim, qualquer ser vivo, ele, pelo seu protoplasma, ele é capaz de receber, de ser sensível a estímulos, recebe um estímulo do meio exterior do próprio corpo, ele processa esse estímulo de alguma forma e ele emite uma resposta, não é? Então, Calderaro, que é muito esperto, ele já foi na resposta. Mas eu, que estou muito além de Calderaro, eu gostaria de fazer todo o circuito. Então, eu vou considerar como pertencendo à região intermediária, repito, que interage com o segundo andar da casa mental, com o que nós fazemos no presente, no aqui, no agora. Então, eu vou considerar todas as áreas corticais sensoriais, as que estão relacionadas também, algumas, à parte associativa, e também a parte motora, né, que Calderaro considera de maneira assim mais evidente, que é o córtex motor. Então, eu considero, na minha leitura, integrando a região intermediária, todas as áreas do neocórtex cerebral ou do córtex cerebral, né? Tanto na face lateral quanto a medial, menos a área pré-frontal, né? A área pré-frontal, ou seja, aquela região mais anterior dos lobos frontais, chamada de área pré-frontal, e que trabalha com funções cognitivas. Ou seja, na minha leitura, o terceiro bloco do cérebro, que interage com o terceiro andar da casa mental, ele corresponde à área pré-frontal, né? Então, repetindo, a região intermediária, na minha leitura, corresponde a todas as áreas sensoriais, algumas associativas e também motoras do córtex cerebral, menos a área pré-frontal, que ela interage com o terceiro andar da casa mental. Bom, então, qual seria a anatomia do lobo frontal, dos lobos frontais, né? É lógico que Calderaro, num trabalho que é de divulgação popular, ele não seria nem adequado ele especificar a anatomia funcional dos lobos frontais. Ele disse lobo frontal, e a gente que quer fuçar mais no terreno neuroanatômico, não é? A gente vai, então, esmiuçar essa fala de Calderaro, vendo, então, a neuroanatomia dos lobos frontais. Então, eu coloquei aí a face lateral do hemisfério esquerdo, na parte de cima da figura, e a parte medial do hemisfério direito, na parte de baixo da figura. Então, nós estamos vendo que o lobo frontal, na sua anatomia, contém 3 partes, né? A chamada área pré-frontal, que eu pintei em azul, ela tem função cognitiva. Na minha leitura, é essa que trabalha com o terceiro andar da casa mental. Depois nós temos também uma área que eu pintei em vermelho, que é a área motora, é a qual Calderaro se refere especificamente. E ainda lá no hemisfério cerebral esquerdo, eu coloquei também, pintado em laranja, a área de Broca, que é uma área associativa, segundo Ângelo Machado, né, secundária, é uma área motora secundária, onde se faz o processamento, junto com a mente, é claro, né, da organização mental do que vai ser trabalhado na função motora, especificamente pelas áreas motoras, né? Então, basicamente, essa é a leitura que eu faço. Bem, pessoal, agora eu gostaria de trazer para vocês, no dia de hoje, não uma descrição pormenorizada de cada estrutura, né? Isso vocês vão ter, como eu já disse, tempo durante o curso para ver com detalhes. Mas eu percebi, durante as lives que a gente foi fazendo, durante os nossos encontros, na conversa com os meus 2 prezados amigos, Décio e Sérgio, a gente percebeu que existem alguns desdobramentos, né? Então, por exemplo, assim como no Livro dos Espíritos, naquela edição comemorativa dos 100 anos, na tradução feita por Herculano Pires, ele faz todo o estudo do Livro dos Espíritos e ele vê que dos 4 livros que estão contidos no Livro dos Espíritos, cada parte ela depois é desdobrada num outro livro. Ela é desdobrada no Livro dos Médiuns, é desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Então, a gente já está percebendo, nós 3 estamos percebendo, que de toda essa descrição, ela mais pormenorizada de detalhes,
foram surgindo desdobramentos, né? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos que certamente vocês vão atinar com eles durante o estudo no curso, né? Então, desdobramentos e destaques. Vamos lá. O primeiro destaque que nós percebemos é uma recomendação de Calderaro, da necessidade de livre trânsito nos 3 andares. Então, acontece assim, olha, André Luiz, de repente, fala para Calderaro, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? Olha que resposta do mentor. Calderaro diz assim, as nossas escolhas no presente, olha, ele usa o termo escolha. Por quê? O exercício do nosso livre-arbítrio tem como verbo principal o verbo escolher. Tudo no nosso presente depende das nossas escolhas. Então, ele diz, as escolhas do presente devem ter por base as nossas experiências do passado e deve também ter por base os nossos ideais e metas a serem conquistados no futuro. Então, ele mesmo dá exemplo por exemplo, o caso de Pedro, que está nesse livro O Mundo Maior, né? Pedro e Camilo. Pedro assassinou Camilo por questões financeiras, mas ele depois, com o tempo, ele entra num complexo de culpa, de remorso, ele está sofrendo intensamente. O que ele faz? Ele faz uma excessiva imersão no trabalho, né? Que é a maneira dele anestesiar o seu complexo de culpa. Então, ele fica retido no 2º andar, ele trabalha, ele se envolve, que é a maneira dele anestesiar esse complexo de culpa. Então, ele fica retido mais no 2º andar, porque voltar ao passado para ele é muito sofrido, né? Ele não tem meta nenhuma para o futuro. O doutor Sérgio Lopes, na parte dele, ele comenta que toda vez que você se dedica ao trabalho de maneira excessiva, aí está um sintoma de desequilíbrio mental. Alguma coisa está aí desajustada, né? Quando você se dedica excessivamente ao trabalho. A não ser numa situação em que, por exemplo, para sustento da família, uma situação de crise, você seja motivado a trabalhar mais para ter esse recurso financeiro. Mas quando não existem essas justificativas, então pode ser que a excessiva inserção no trabalho seja um sintoma de desequilíbrio. Retenção no 1º andar da casa mental. Eu trago para vocês esse quadro de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, e a descrição desse fato que viveu Nabucodonosor está no livro bíblico de Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 33. Essa é uma pintura de William Blake. Então, diz o texto bíblico, Nabucodonosor, ele foi para o meio das matas, despiu-se, andava como as feras, né, de 4, ajoelhado, cresceram-lhe os pelos e as unhas, e ele emitia sons guturais. Ou seja, ele voltou por um processo obsessivo muito grave, como diz Calderaro, aos estágios primitivos da sua animalidade. Não que a animalidade seja uma coisa ruim, não. Quando a gente fala alguma coisa animal, animalidade, nós estamos nos referindo a estágios primitivos do nosso desenvolvimento espiritual. Mas depois de 7 anos, como aconteceu com o André Luiz quando estava no umbral, ele se lembrou de louvar a Deus, ele teve um momento de ascendência ao 2º andar e até ao 3º andar, e ele foi resgatado. Ele saiu do processo obsessivo quando ele lembrou-se da lei de adoração. Olha que coisa bonita, não é? Então, aí, enquanto desses 7 anos, ele ficou retido no 1º andar da casa mental. É o que acontece nos processos obsessivos graves, também nos processos depressivos graves, né? A pessoa fica retida lá no 1º andar da sua casa mental. Ela não quer fazer nada, ela não tem motivação para nada. E a retenção no 3º andar da casa mental diz respeito ao estado, à permanência, olha a palavra que eu estou usando, em estados contemplativos. É claro que nós precisamos dos nossos estados contemplativos durante uma prece, durante uma meditação, durante uma reflexão, mas a pessoa viver a vida toda isolada da sua comunidade em estado contemplativo, ela acaba sendo um caso de permanência no 3º andar da casa mental, né?
Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 10, está escrito assim: o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Olha, a caridade é o exercício, porque naquela última lei lá, as duas últimas leis do terceiro andar, quais são? A lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, nós só vamos conseguir chegar à vivência no terceiro andar, um dos instrumentos é a prática da caridade, não é? Então é bem por aí. Bom, Chico Xavier tem uma colocação muito bonita sobre o presente, o passado e o futuro. Ele diz assim, olha, ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora. Ontem já foi, o amanhã será, o hoje é, né? Ontem, experiência adquirida, amanhã, lutas novas, hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Quando Calderaro diz que as nossas ações do presente devem ter por base as experiências do passado e os ideais do futuro, vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que no estudo que eu faço para me autoconhecer, eu perceba, por exemplo, que eu tenho dificuldade de perdoar, é uma coisa do passado. Mas como eu quero amanhã ser um espírito mais evoluído, eu vou trabalhar agora no presente com essa dificuldade do passado, para que no futuro eu não tenha mais essa dificuldade. Olha a fala de Calderaro como é luminosa, não é? Agora, no presente, é que nós temos que escolher o que nós vamos fazer para amanhã sermos pessoas melhores, espíritos melhores do que somos agora. Outro destaque. O cérebro inicial e sua ligação com a mente. Espera aí, será que o cérebro inicial vai ser o local do cérebro onde a mente vai se ligar? Nossa mente, inteligência, consciência, são coisas tão sofisticadas. Será que não é melhor se ligar lá no terceiro andar, na área pré-frontal? Não. Olha que interessante, Calderaro já explica, né? A mente, ela se liga na região mais baixa. Já começa lá com Descartes, né? No século XVII, quando ele falou que a glândula pineal é a sede da alma. Eu fico pensando, meus amigos, de onde Descartes tirou essa informação? Talvez pela própria observação anatômica da pineal, né? Que é uma estrutura ímpar localizada no centro de massa do nosso cérebro. Quando a gente traça uma linha aqui, né? Assim, paralela aos nossos olhos, aqui perto do ouvido, de um lado para o outro, traçamos outra linha aqui bem na inserção do nosso nariz, até lá para trás. O encontro dessas duas linhas é a localização da glândula pineal. Talvez, por essa via, Descartes tenha chegado a essa conclusão, mas ela é fantástica, né? Bom, então vamos ver o cérebro inicial e sua ligação com a mente. Vamos ver a glândula pineal, que é uma das estruturas do cérebro inicial, né? Fazendo parte da região talâmica. Em Missionários da Luz, capítulo 2, chama atenção que a primeira edição desse livro é de 1945. Não é? Em Missionários da Luz, o mentor é Alexandre. Ele diz assim, olha, a glândula pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Olha aí esse artigo que eu referi, né? Que o Giancarlo Lucchetti, o Jorge Dyer, o Décio Iandoli e outros autores fizeram, comparando dados da literatura espírita, particularmente de André Luiz sobre a glândula pineal, e dados da literatura acadêmica. Está nessa revista de alto impacto. Isso aí é uma coisa muito, muito bonita mesmo. Bem, então, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, André Luiz fala também, olha, o centro coronário, que é um dos centros de força do nosso perispírito, né? Aliás, o mais resplandecente, ele fala que possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Eu assinalei aí a posição da região talâmica, né, para os que não são da área. Em Obreiros da Vida Eterna, ao falar de desencarne, e Evolução em Dois Mundos, ao falar no capítulo 17, do afastamento do perispírito durante o sono, André Luiz refere que o tronco encefálico também é uma fonte de ligação da mente com o espírito, né? da mente com o cérebro. Ele diz assim, olha,
A ligação do espírito nessas ocasiões, ela se faz na fossa romboide. Ora, o que é a fossa romboide? A fossa romboide corresponde ao assoalho do quarto ventrículo, né? Então, para os que não são da área, entre o tronco encefálico e o cerebelo existe uma cavidade cheia de líquor, que é o quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo corresponde à fossa romboide. Então, em várias obras de André Luiz, está a referência de que a mente, a inteligência, o espírito, enfim, né, se liga ao cérebro através do chamado cérebro inicial. Bom, lembrando então os centros, né, coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, gástrico-genésico e basal, entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, e também no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, André Luiz trata bem disso. Vamos nos lembrar, então, o centro coronário, ele tem o seu vértice, ele tem a forma de um cone, e o vértice dá na glândula pineal. E o centro cerebral, o frontal, ligado a funções cognitivas, o vértice dele está relacionado à hipófise. Olha que bonito, né? Então, eu fiz depois, no final da minha parte, eu faço um gráfico, que vocês depois vão ver no estudo, como é que a mente se liga ao cérebro inicial. Concluindo que o córtex cerebral, né, tanto do segundo andar quanto do terceiro andar, ele é alcançado indiretamente principalmente através da região talâmica do centro cerebral. Então, o centro coronário do perispírito, ele recebe as informações do espírito e manda para a região talâmica, a glândula pineal, e manda também para o centro cerebral. Tudo isso depois, através de tálamo e centro cerebral, vai para o córtex, do córtex para as células, das células volta para o tálamo. A glândula pineal também, através das suas secreções de neuropeptídeo e melatonina, atua no corpo, nas células, que depois fazem o feedback para o tálamo e volta. Então, tem todo um fluxo aí que eu ofereço para vocês como um modelo, né? Mas reforço que é a minha leitura. Então, a glândula pineal, é bom lembrar que ela tem um fluxo orgânico, mas ela tem um fluxo energético. Lembra que André Luiz falou em Missionários da Luz? Aliás, Alexandre? Essa glândula, ela é uma verdadeira usina de forças mento-eletromagnéticas que se distribui essas forças para toda a economia orgânica, né? Isso realmente é muito bonito. Mas olha que coisa bonita! Nesse livro de Penfield, que foi um dos principais neuroanatomistas e neuroclínicos das décadas de 50, 60, 70, no seu livro Mistério da Mente, capítulo 5, olha o que ele diz. Então, ele diz assim, olha, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, né, que é a região talâmica, porta de entrada e saída da mente. Por que ele chega a essa conclusão? Porque ele estudou muito soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram traumatismo crânioencefálico. Então, ele observou que, mesmo quando existia grande perda de córtex cerebral, mas se mantinha a região do que ele chama de tronco cerebral alto, que é o tronco encefálico, a região talâmica, toda a região subcortical, ou seja, o que corresponde ao cérebro inicial de Calderaro, ele falava que mesmo com essa grande perda de córtex cerebral, o indivíduo mantinha níveis de consciência. Ao contrário, mesmo com a persistência da unidade funcional do córtex, mas quando existia lesão irreversível do tronco encefálico, que ele chama de tronco cerebral alto, o indivíduo perdia os seus níveis de consciência. Portanto, essa observação de Penfield, né, nesse livro Mistério da Mente, no capítulo 12 também ele fala umas outras coisas. Confirma tudo que está escrito na obra de André Luiz a respeito da ligação do espírito, da mente, da consciência, com o primeiro andar da casa mental, com as partes mais profundas do nosso cérebro. Olha que coisa bonita. Tudo isso, pessoal, ainda tem um outro desdobramento. O caso do feto anencéfalo, né? Então, eu fui com a doutora Marlene Nobre, em setembro de 2008, ao Supremo Tribunal Federal defender a vida desses fetos que são inadequadamente chamados de anencéfalos, porque eles não são anencéfalos. Eles têm o encéfalo, ele tem o encéfalo mal formado, com falta de algumas partes, principalmente corticais, né?
Mas é assim, todo feto com desenvolvimento organizado do corpo físico, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem necessariamente pelo menos o cérebro inicial, onde se faz a ligação do espírito, né? Portanto, eu e a doutora Marlene, nós fomos lá, explicamos para os ministros, né? Não com a visão espírita, não falamos em André Luiz nem em Calderaro, mas falamos do ponto de vista da neurociência, que na realidade esse feto, ele tem ligação da sua consciência, citamos o Penfield, né? Mas, infelizmente, os ministros não absorveram nada porque votaram favoravelmente ao abortamento do anencefalo, né? A doutora Marlene, nesse número da Folha Espírita, 368, ela faz um artigo defendendo os anencéfalos e diz: os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam dos fetos teratológicos, monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Ela se baseia onde? Ela se baseia no próprio Livro dos Espíritos, né? Então, eu lembro com muita saudade esse dia em que nós estivemos lá no Supremo Tribunal Federal. A doutora Marlene, em seguida, ela organizou a publicação desse livro, A Vida do Anencéfalo. Muitos de nós participamos desse livro, inclusive eu, não é? Mas eu me lembro com muita saudade desse dia em que essa nossa nobre líder, ela foi lá defender a vida, né? contra o aborto, contra a eutanásia, suicídio assistido e todas as formas, todos os procedimentos que agridem a dádiva do viver. Essa senhora que está entre nós é a dona Cacilda, mãe daquela menininha Marcela, que foi diagnosticada como anencéfalo e viveu mais de 2 anos e não morreu por anencefalia. Ela desencarnou porque ela teve uma pneumonia por corpo estranho ao aspirar o leite de uma mamadeira, né? Bom, outro destaque, esse aqui é o último que eu vou fazer, essa conversa neuroquímica entre o sistema límbico, né, que é aquele conjunto de estruturas relacionadas à expressão de comportamentos acompanhados de emoções, e os lobos frontais, na sua parte cognitiva. Então, a doutora Rita Carter, no seu livro Mapped Mind, capítulo 4, edição do ano 2000, ela cita o caso de um paciente, o doutor Antônio Damasio Eliotti. Ele teve um tumor nessa região e o neurocirurgião, quando extirpou o tumor, rompeu essas ligações, né? Então, o que aconteceu? Ele perdeu a sua capacidade, segundo ele, de sentir. Na minha leitura, aqui muito particularmente, eu vou me atrever a fazer uma interpretação. Eu acho que ele, lá no fundo do seu sistema límbico, ele tem ele recebeu esse estímulo de sentir os horrores, de ver fotografias e vídeos de cenas muito difíceis. Mas ele não conseguia levar essa informação para o lobo frontal e tornar essa informação consciente, né? Perdeu também a sua capacidade de escolher com facilidade. Então, a doutora Rita Carter diz, ele perdeu o feeling, que é essa coisa que nos dá o emocional, esse sexto sentido, né? Então, a conclusão de tudo é que nós nunca decidimos as coisas pela nossa parte racional. Sempre a motivação disso é a nossa emoção, é o sentimento a respeito do contexto do que nós estamos decidindo, né? A doutora Candice Pert, também nos seus livros Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, ela fala muito desse colorido afetivo que as nossas emoções com que as nossas emoções envolvem os nossos pensamentos, né? Lá já esse sociólogo inglês, que é um verdadeiro polímata, né? Ele já dizia assim, olha, a opinião é determinada em última análise pelos sentimentos e não pelo intelecto. E isso hoje, André Luiz também fala isso de maneira muito bonita, né? Em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, ele diz assim, olha, a partícula de pensamento, porque ele chama o pensamento como sendo matéria, ele chama de matéria mental, né? A partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Por isso que Mário Quintana, né, aquele literato gaúcho do qual eu sou fã, numa palavra cruzada que eu fiz, ele escreve assim, olha, a imparcialidade, a pretensa imparcialidade não existe.
porque nós sempre decidimos as nossas coisas em função do emocional, né? Pessoal, para terminar, eu queria dizer que existe muito estudo hoje relacionando as escolhas de alto nível de moralidade com a área pré-frontal. Existem muitos estudos. Por exemplo, um deles, que foi feito pelo nosso amigo João Ascenso, olha, evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro proposta no livro No Mundo Maior, de André Luiz, que é o que a gente fez do nosso livro, né, do cérebro. Esse artigo do João está publicado na revista da AME Brasil, Saúde da Alma, de 2010, agosto, setembro. Não é? Então, o João faz o seguinte, ele fala dos trabalhos do seu orientador durante o doutorado, lá no Rio de Janeiro, né, o Dr. Moll, no Centro de Pesquisas em Neurociência Cognitiva. Ele termina o artigo dizendo assim, olha, o Dr. Moll, ele não é espírita, ele não conhece as obras de André Luiz, e tudo que ele fez confirma toda a referência de Calderaro nesse livro No Mundo Maior, né, que serviu de base para o nosso livro de quase 600 páginas, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Então, pessoal, quando nós nos reunimos aqui na minha casa para fechar o livro, o Décio ainda disse assim, olha, nós só lidamos com 2 capítulos, mas ainda faltou uma informação com a qual nós não conseguimos trabalhar, que é essa aqui, olha. A Calderaro diz, há neurônios que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Mas nós não sabemos desses neurônios, não sabemos nem se eles estão no tálamo ou no córtex ou nos 2 lugares. Então o Décio falou, como é que nós vamos fechar o livro? Eu falei, Décio, nós vamos terminar a nossa encarnação e não vamos dar conta disso. Vamos deixar quieto para que outras pessoas, né, aí na sequência possam lidar com essa informação da qual a ciência a ciência acadêmica ainda não tem sequer noção, né? Olha o pioneirismo da obra de André Luiz. Então, os nossos agradecimentos a Calderaro, a André Luiz, a Chico Xavier, que psicografou todos esses livros, né? Porque realmente foi através do trabalho deles que nós conseguimos realizar esse nosso trabalho. E gostaria de dizer também que esses meus queridos amigos moram no fundo do meu ventrículo esquerdo, né? E toda vez que a gente se encontra é motivo de festa, particularmente com base nesse trabalho que nós fizemos juntos, né? Mas tudo isso nós fizemos em homenagem a essa querida líder, né? Essa querida amiga, doutora Marlene Nobre. Então, doutora Marlene, olha, não é porque nós já escrevemos esse livro, não é porque a senhora esteve aqui, nos orientou tal, que a gente vai deixar a senhora de lado, não, viu? Por favor, continue nos orientando, continue nos intuindo, que precisamos ainda muito, muito, muito da sua ajuda. Aliás, logo depois que nós terminamos o livro, por uma comunicação lá do nosso amigo Roberto Lúcio, ela nos mandou um recado dizendo que ela esteve presente nessa nossa última reunião aqui na minha casa, quando fechamos o livro, e ainda deu alguns palpites. Que coisa bonita, né? Doutora Marlene, querida, muito, muito obrigada por tudo, viu? Mas, olha, continue aí nos orientando, nos iluminando, porque nós precisamos ainda muito da sua ajuda, do doutor Bezerra e de todos os amigos espirituais. Pronto, meus amigos. É isso que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para o Sérgio, com certeza ele vai entrar daqui a pouco, né? Mas eu gostaria de deixar disponível para a gente conversar um pouco a respeito das coisas, né? E a gente poder comentar, acrescentar coisas, perguntas, ou mesmo dizer como vocês conseguem, vocês planejam conduzir o curso. Vamos conversar, não é? Porque essa mesa de conversa é sempre muito produtiva. É isso mesmo, doutora Ivene. Muito obrigada aí pela apresentação belíssima, né? Muito didática, de uma professora mesmo, que conseguiu resumir em tão pouco tempo aspectos tão extensos e de um estudo tão profundo, né? Que a senhora, o doutor Décio, o doutor Sérgio fizeram aí, tanto da obra de André Luiz, quanto da literatura médica, né, publicada, da literatura científica publicada, para tentar fazer essa ponte.
Eu não consegui ver perguntas no chat, mas eu tenho várias considerações para fazer e entender com a senhora aqui o que a senhora pensa. Então, uma das coisas que eu observei é que a primeira parte do livro, né, que é a base neuroanatômica, que é a base estrutural, é a maior parte do livro, né? Talvez porque, como cientistas deste mundo material, é onde a gente conseguiu mais informações do ponto de vista técnico, foi onde a gente conseguiu evoluir mais, né? No sentido de entender mais a estrutura até do que a função e os processos que acontecem com cada região cerebral. E com toda a palestra da senhora, também me veio o seguinte: será que a gente pode inferir, com base na estrutura do livro, com base no que a gente tem de publicação científica, né? Se a gente for pegar aí o que a gente tem de publicação de neuroanatomia, a gente vai achar um monte de coisa. Se a gente vai para a neurofisiologia um pouco mais, mas se a gente vai para o funcionamento de áreas eloquentes, de conexões cerebrais, do que cada das aferências que cada parte tem e qual que é o significado disso do ponto de vista clínico, tanto para a doença quanto de função, a gente tem menos. E se a gente faz um paralelo com os andares da casa mental, talvez o meu passado ele seja muito mais denso, até pelo número de vidas que eu tive, das experiências que eu tive. O meu presente é o agora, eu preciso de várias estruturas, eu preciso me comunicar com os andares, mas eu também tenho informações só do presente. E o futuro, que é aquilo que eu almejo, que é mais difícil, talvez as respostas todas, eu só tenha quando eu conseguir realmente, com o amor incondicional, como a gente vê lá no caso clínico, né, do Pedro e do Camilo, em que André Luiz tenta intervir e pergunta para Calderaro, mas a gente já sabe o que está acontecendo, eu não posso ir ali agir. E o Calderaro explica: querido, calma, você pode até saber a teoria, mas acessar essas regiões corticais superiores para tratar esse processo obsessivo é coisa que só um amor incondicional, que nem eu nem você ainda temos condição de acessar. Eles chamam Cipriana, né? Eu entendo que... e aí eu preciso de Cipriana, que provavelmente é alguém que habita a sétima esfera e que já tem todas as regiões corticais superiores muito, muito bem trabalhadas, muito bem estabelecidas, por mais que ela também tenha passado por todos esses estágios. Então, não sei se a senhora também consegue fazer essa leitura de que talvez o passado mais denso, o passado mais vivido, ele se reflita também do ponto de vista celular e neuroanatômico. Nossa. É ainda o que eu tenho maior dentro da minha evolução espiritual. Essa é a primeira consideração, queria entender o que a senhora pensa disso. É isso mesmo, Márcia, porque quando a gente começou a trabalhar no livro, o livro se chamava O Cérebro Trino. Mas depois, um dia pela internet, eu recebi uma informação de um amigo. Nem ele estava falando do nosso livro, que ele nem sabia que estava sendo escrito, mas ele comentou que, às vezes, uma coisa que é formada por 3 partes independentes, o adjetivo correto é trino. Mas quando essas 3 partes interagem para que o todo funcione como unidade, o adjetivo correto é triuno. Eu então falei para o Sérgio, falei para o Décio, falei: olha, o nosso cérebro não é trino, é triuno, porque as 3 partes interagem, né? Então, é claro, Márcia, que como a gente tem um passado aí milenar, então, como diz a Calderaro, o porão da nossa individualidade, o primeiro andar da casa mental, ele tem, assim, um mundo de informações que sustentam, né, as nossas escolhas agora do presente. E quando a gente tem proposta, né, Márcia? Porque hoje eu já faço uma distinção entre pessoas que têm proposta para o terceiro andar, proposta no bem, proposta na fraternidade, e as pessoas que não têm, que estão estacionadas no presente, né? Tem gente que fala: eu quero curtir a vida, agora eu sou jovem, eu vou curtir a vida, vai curtir o presente. Tudo bem,
A alegria, o prazer, a descontração faz parte da nossa vivência. Mas a gente tendo proposta no bem, ou seja, eu sei que tem um terceiro andar, tem escada para subir ao terceiro andar, então, de vez em quando, eu fico ligado nisso, eu tenho propostas no bem, eu participo de um trabalho comunitário, eu tenho as minhas preces para a paz universal, tudo isso, né? Então, é claro que essas coisas acontecem. Agora, Márcio, outra coisa que eu percebo, por isso que eu valorizo muito essa questão evolutiva, é assim, olha, o planeta Terra tem 4,7 bilhões de anos, né? Se a gente for ver a história de todos os seres que habitaram o planeta, o ser humano, as várias espécies do ser humano, chegaram aqui assim na última hora dessa história, né? Nós somos muito recentes. Para começar, tanto na Gênese de Kardec, capítulo 11, que fala da Gênese espiritual, quanto os livros de antropologia, de história, como é o caso do Sapiens, esse livro agora mais recente do Yuval Harari, né? Que é aquele professor de história lá da Universidade de Israel, ele fala que as várias espécies do gênero humano vieram de uma espécie de primata não humano, né? Que viveu na África há 3,2 milhões de anos atrás. É muito pouco tempo para essa nossa espécie, que começou a sair da animalidade para vir no estágio de humanidade, ter chegado ao que nós chegamos hoje como sapiens, né? Para desenvolver o nosso lobo frontal. Então, é assim, para nós tudo é novidade, porque nós estamos aqui há muito pouco tempo. Então, o sapiens se acha assim, nossa, né? Desde a cultura grega antiga, desde o iluminismo, assim, o ser humano se acha uma espécie à parte, superior às outras, e toda a história evolutiva das várias espécies do ser humano, que foram muitas espécies, a gente acha que só nós, os sapiens, que vivemos aqui, né? Então, essa coisa evolutiva toda que eu valorizo, ela nos traz a realidade de que nós somos mais uma espécie que estamos habitando este planeta. Do ponto de vista espiritual, também estamos em processo evolutivo, como os outros animais, né? E que nós vamos daqui para a agilitude, nós também não somos o produto final. O Décio costuma dizer que esse nosso terceiro andar, Márcia, é só um puxadinho, né? Vamos supor que a gente fez uma casinha, né? A parte de baixo é a maior do cérebro primitivo, depois aí construímos lá uma outra coisinha, que é o presente, né? Que é todo o córtex cerebral, particularmente o motor, e fizemos um puxadinho ali, que é o terceiro andar. Quer dizer, nós estamos só, assim, projetando, opa, nós temos ainda, dá para fazer mais um andarzinho ali, né? Mas tudo isso para nós é muito recente, né, Márcia? A gente não consegue ainda trabalhar. Por isso que várias vezes, mesmo em obras acadêmicas, e Calderaro também fala nisso, a gente não usa toda a nossa potencialidade do lobo frontal, porque a gente ainda está assustado com isso, não é? Com as aquisições. Por isso que o nosso avanço tecnológico, ele é muito grande, é muito evidente, mas o nosso avanço moral, que também está no terceiro andar, ele ainda não acompanhou o estágio do desenvolvimento intelectual, né? Porque para nós é muito difícil, é mais difícil lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, do que lidar com o nosso avanço racional, né? Nosso avanço tecnológico. É mais ou menos por aí, Márcia. Muito bom. A nossa amiga Luísa está aqui fazendo um pedido para que, na medida do possível, a gente consiga usar palavras talvez um pouco menos técnicas, para que esse conhecimento ele abranja também os leigos que estão, né? Os não médicos, tá, os não cientistas que estão. Só para deixar a Luísa tranquila, hoje, Luísa, a gente fez um resumo de tudo o que acontecia, e às vezes é difícil para nós que somos médicos e que somos técnicos, a coisa já está tão assim, eu brinco, medular, que a gente esquece e vai usando como um reflexo as palavras que a gente aprendeu. Mas a minha função
vai ser, nas próximas aulas, justamente tentar trazer isso para uma linguagem um pouco mais simples, esse vai ser o meu desafio, para que vocês consigam entender um pouco melhor, né, essa questão da neurologia, da neuroanatomia. E só para te tranquilizar também, Luísa, a gente brinca na faculdade de medicina que existe uma coisa que chama neurofobia, tanto que tem muito pouco neurologista e neurocirurgião no mercado. É justamente porque a complexidade da neurologia, da neuroanatomia, ela assusta até aos médicos. Mas fique tranquila que essa vai ser o meu trabalho árduo, e sempre que a gente esquecer desses detalhes, ou que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar muito abertos a nos puxar a orelha e perguntar: o que é isso aí que você está falando? Pelo amor de Deus, traduza para mim. Né? A gente vai tentar isso. Uma outra coisa, doutora... Ô, Márcia, só um minutinho. Márcia, só um minutinho, por favor. Deixa eu falar com a Luísa. Ô, Luísa, a gente teve essa preocupação quando escreveu o livro, né? Porque logo no começo, quando nós nos reunimos, os três, para ver como é que a gente ia fazer e tal, nós combinamos que cada um ia ler tudo, a parte dos outros, para que o livro tivesse um contexto único, né? Então, quando a gente começou a ler o que um outro escrevia, o Décio me disse assim: olha, Ivênia, a primeira coisa eu acho que você tem que fazer é fazer um capítulo assim, dizendo o que é medula, o que é cérebro, o que é tronco encefálico, para os leigos, viu, Luísa? Então, eu fiz isso, né, no livro. Eu faço um capítulo bem explicadinho, justamente para que esse livro tivesse acesso ao público leigo, né? Eu agradeço muito o seu interesse, viu, Luísa? Eu quero contar uma coisa engraçada, viu, Márcia? Quando eu lecionava essa matéria na graduação e na pós-graduação, nós tínhamos lá na anatomia, ainda herdando de anos muito anteriores, pranchas. Porque hoje em dia a gente tem internet, tem uma porção de recurso, mas isso há 30 anos atrás não tinha, né? Então, nós tínhamos uma desenhista que fazia... Às vezes, eu dissecava uma peça e ela ia lá e fazia aquela prancha enorme. Nós tínhamos até aquelas gavetas enormes de guardar as pranchas. Quando eu começava a minha disciplina, eu ia no laboratório e tinha uma parede grande, eu punha todas as pranchas lá grudadas, né? E tinha um amigo meu que era neurofóbico, né? Ele falava assim: Ivênia, olha, eu tenho pena de você, vai cuidar das tuas filhas, isso daí não adianta nada, Ivênia. Não adianta nada você ficar falando para eles aí de induzium grisium, né? Ele usava os nomes, porque a neuroanatomia, né, Márcia? A Márcia é neuroclínica. A neuroanatomia é uma outra língua. Ela tem tantos termos, tantas expressões, né? Então, ele falava para mim: Ivênia, isso aí, olha, você faz um esforço, mas isso aí não adianta nada, porque a hora que te dá um tumor lá no tálamo e tudo, acabou. Isso é bobagem. Imagina ainda mais em veterinária, né? Então, viu, Luísa, mesmo dentro do meu circuito acadêmico lá, já tinha os meus colegas neurofóbicos, né? Ou seja, que tinha horror de neuro. E alunos também, né? Porque eu tinha uma disciplina optativa que eu criei, que era de correlações clínicas. Aliás, no meu livro de Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária, eu faço essas correlações também, né? Então, ele sempre dizia assim: Ivênia, não adianta. E tinha alunos, não eram todos os alunos que se matriculavam nessa disciplina optativa, sabe? Aqueles que iam fazer clínica, neuroclínica, sim, mas era uma disciplina também que já entrava um pouco mais fundo. Então, essa coisa de decodificar a estrutura neuroanatômica para o entendimento de leigos, com certeza a gente teve essa preocupação de fazer, viu, Luísa? Eu espero que durante o curso você aproveite bastante. Pois não, Márcia? Mas não fique com fobia, viu, Luísa? Fica aqui com a gente, que a gente vai tentar clarear isso aí durante o ano. Já estou dando um spoiler aqui, que a gente vai tentar. Eu não sei se o doutor Sérgio entrou, acho que não. Eu queria só
dividir aqui, doutora Ivênia, que Sim, enquanto eu fui lendo tudo que a senhora escrevia, né, e sei. retomando, porque a gente até já tinha lido a parte, até por causa da nossa formação dentro do Centro Espírita, né, da Casa Espírita, das obras de André Luiz, mas não com o olhar que a senhora colocou. Então, quando eu fui ler o seu livro, eu tive que voltar e revisitar. O doutor Sérgio entrou, então vou ser rápida. Mas só lembrar que quando a gente tem o processo de morte encefálica, né, que aí é o termo que a gente usa, o termo mais adequado, morte cerebral ou morte encefálica, e que, infelizmente, isso faz parte do meu trabalho, de atestar a morte encefálica nos pacientes. Os testes clínicos que a gente faz, a gente começa acessando as funções corticais, né? Então, você chama o paciente para ver se ele responde, se tem abertura ocular, e depois a gente vai descendo na casa mental, acessando funções principalmente do primeiro andar. Você começa lá vendo as pupilas, que são mesencéfalo, depois você faz o reflexo vestibucalórico, que está ali na ponte, nos núcleos vestibulares, e por último, a gente faz o teste de apneia, para ver se o paciente tem o centro respiratório bulbar, que está lá embaixo, funcionando. Então, se eu não tenho, se os meus testes são negativos, avaliando essas estruturas, eu atesto que aquela pessoa está em morte cerebral. E quando eu vi, né, nos estudos, aonde era a ligação do espírito da mente, né, no assoalho ali do quarto ventrículo, próximo do bulbo, eu falei, meu Deus, então Olha, Sérgio, tudo outro certo desdobramento. com os testes Barbaridade. de morte cerebral, né? Porque Barbaridade. porque a gente só, se a pessoa tem função bulbar, e é muito comum, doutora Ivene, às vezes o paciente está ali há dias, há meses em coma, e a gente faz vários testes, e na hora da função respiratória, ele ainda tem alguma função, e eu não posso atestar que ele morreu, mesmo que só o bulbo esteja. Então, do ponto de vista espírita, eu entendo que aquele espírito ali ainda está ligado ali, e que é necessário aí tempo, né, para o entendimento daquele espírito, para que aconteça o desencarne, seja porque é uma prova, seja porque ele precisa passar por aquilo, né? Então, é mais uma interface da ciência com tudo aquilo que André Luiz e Calderaro escreveram para a gente. Eu vou parar de falar, porque eu falo muito, preciso me controlar, a minha área de brocar, viu, doutor Ivone, deve ser desse tamanho. Eu vou passar para o doutor Sérgio. Tá bom. Tá? Oi, Doutor Sérgio, muito obrigada por ter entrado. Vou passar a palavra. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Estou aqui, entrei um pouquinho depois, eu estou ouvindo vocês. Primeiro eu quero dar os parabéns para a AME, né, que está fazendo esta introdução nesse curso, essa atividade. E tenho certeza que a Irvênia, que vai capitanear esta atividade, vai poder ajudar muito vocês, e quando nós estivermos juntos, também a gente pode contribuir. Eu estava ouvindo aqui a colocação de vocês nesse momento, e eu acho que foi a Luísa, né, que colocou de que essa linguagem é muito estrangeira para quem não é médico, né? Mas eu queria tranquilizar a Luísa que não é só para os médicos que é estrangeiro, é para nós também. Eu, por exemplo, eu sou um pouco intruso nesse nosso grupo aqui. Eu entrei por último com a Irvênia tendo convidado, e a minha parte nesta atividade do cérebro triuno também foi tentar tornar a linguagem desse sistema mais técnico, mais estrutural, mais de anatomista de medicina, para uma linguagem mais de funcionamento psíquico, né? Porque eu acho que uma das tarefas que a gente tem também na obra do André Luiz não é simplesmente tentar descobrir em que lugar do cérebro que o espírito se conecta com o corpo e aonde que ele se desliga, porque isso é muito cartesiano, né? Isso é cartesiano, é tentar achar numa linguagem espiritual o que é material. Então, parece que isso é uma tarefa impossível. Então, a minha participação foi mais assim de tornar o assunto mais palatável. Aonde que isso se encaixa no funcionamento psíquico, na vida da gente, no dia a dia? Quando é que a gente está funcionando mais no primeiro andar? Quando é que está funcionando mais no segundo andar? Quando é que está funcionando mais no terceiro andar? Os desdobramentos que a gente tem feito nesse campo também
utilizando passagens da vida de Jesus, aonde que Jesus já estava falando nesse assunto, e tornar esse assunto também um tema digerível para quem não é médico, né? Porque senão a gente fica estudando medicina dentro da obra do André Luiz apenas, e isso parece ser realmente muito chato, Luiz. Eu acho que tem toda a razão, e uma dos desafios nosso nesta atividade foi realmente tornar o tema, além de um estudo científico, um estudo psicológico, para que ele possa ser utilizado na nossa vida, no dia a dia, quando a gente acorda, quando a gente dorme, quando se relaciona, quando a gente está em contato com os instintos, com as nossas bases, com a nossa espiritualidade num plano mais alto. E a gente foi se dando conta que isso é uma coisa muito complexa, porque aquilo que a gente acha que é uma coisa primitiva, às vezes não é tão primitivo assim. É algo que está dentro de uma interação dinâmica, num fluxo contínuo desses 3 níveis, e que está sempre presente na vida da gente. Mas é assunto para o resto da atividade de vocês, isso vai até lá nos próximos meses. Vocês vão ter muitas alegrias e muitas dores de cabeça durante esse tempo, e tomara que aproveitem todos os momentos, porque todos eles são válidos demais, viu? Parabéns pela atividade, e quando eu puder contribuir, podem contar comigo também. Doutor Sérgio, doutor Ivene, temos uma pergunta no site, queria a opinião de vocês. No chat, desculpa. A pessoa pergunta, eu não estou conseguindo ver o nome dela, mas acho que é Jussara. Como a gente analisa o acesso aos 3 andares da mente durante a experiência do desdobramento durante o sono? O Sérgio pode responder. Não. Essa empurrada da Irvine era ele. Olha, eu não sei. Entrou por último, Sérgio. Agora o desdobramento do sono, assim, para a gente poder situar mais amplamente essa questão, ele não é tão simples assim, né? Porque a gente imagina assim que durante o sono o espírito sai do corpo e vai para um outro lugar. Não é tão simples assim, né? O mergulho do sono é um mergulho no inconsciente também. A gente não sabe se esse outro lugar é a 3 quilômetros daqui ou a 10, ou é dentro da própria mente. O fato é que existe um trânsito interdimensional entre o interno e o externo que torna o assunto muito complexo. Então, não é tão simples assim situar anatomicamente ou estruturalmente no cérebro onde é que acontece isso. O que a gente sabe na obra do Calderaro é que ele diz que a encarnação é como se fosse um respirador dos impulsos. E o nosso sono também. É como se fosse um resetar o nosso sistema para que a gente se reorganize internamente de forma ampla. Então, eu diria para ti assim que, sob o ponto de vista mais amplo, provavelmente o desdobramento do sono envolve essas 3 estruturas. Porque, de forma mais primitiva, o primeiro andar, obviamente, está envolvido nisso, né? O sistema reticular ascendente, isso tem uma função que a Irvênia pode nos falar melhor, mas isso atinge até os níveis do terceiro andar, dependendo da profundidade do grau de sonho que a gente tenha, nós podemos acessar níveis muito profundos da nossa mente superior. Isso envolveria o terceiro nível. Então, assim, desde o inconsciente, que parece estar envolvido no primeiro, até o superconsciente, que está envolvido no terceiro, o sono, no seu desdobramento, vai ter várias possibilidades que a gente poderá tentar especular em cada situação. O sonho e o sono é um capítulo muito amplo, porque ele envolve vivências do espírito, mas envolve vivências do psíquico, dentro do inconsciente, dentro das representações internas e dos simbolismos que também fazem parte da nossa vida mental. Então é bastante amplo isso aí. É uma resposta bem mais complexa, né? Nossa, essa coisa toda, a contribuição que o Sérgio deu ao livro, ela é fundamental, porque ele sempre faz essa análise, né, do ponto de vista psiquiátrico, dessa coisa mais etérea, né, Sérgio? Porque eu sempre digo que, por exemplo, uma das minhas filhas é ortopedista, então eu falo que, né, Márcia, a minha filha lida com a parte mais material da medicina, né? Porque ela passa parafuso, ela põe placa, né, serra o osso, e o Sérgio lida no extremo oposto com essa parte absolutamente quase abstrata, né? Isso fica muito bonito mesmo. Mas, viu, Jussara, assim, trazendo aqui para a parte material, uma das coisas, por exemplo, em que
se fala de desdobramento, em Obreiros da Vida Eterna e também Evolução em Dois Mundos, mas no livro Entre a Terra e o Céu tem um momento em que André Luiz e o seu mentor, eles estão chegando à noite na beira do mar. E André Luiz descreve que espíritos benfeitores, eles trazem perispíritos de doentes físicos, doentes do corpo físico. Então, esse perispírito ele se afasta, né, do corpo físico e é trazido à beira do mar para receber a transfusão de forças vitais que existem ali naquele ambiente. Então, o mentor de André Luiz ele diz assim: o oceano, tal qual a montanha arborizada, é um recurso extraordinário de forças vitais. Então, nesse caso, esse perispírito desses doentes encarnados, né, ele é trazido à beira do mar para receber essa transfusão energética. Agora, a ligação do perispírito, do espírito, com o cérebro, com o corpo físico, se faz através de vários pontos, né? Mas em relação ao cérebro, se faz através do cérebro inicial mesmo. Então, é como o Sérgio falou, o assunto é muito complexo, né? E não é só com uma visão assim parcial, pontual, que a gente vai resolver toda essa questão. Mas, Jussara, isso é muito interessante, né? É muito interessante. Vamos continuar estudando, viu? Muito bom a participação do pessoal aí contribuindo, né? A Magnólia até coloca assim: quando estou em desdobramento, eu posso lembrar dessa existência e de existência anterior, muitas vezes com diferença de 1000 anos. Eu entendo que acho que são poucas pessoas, né, que vão conseguir ter esse tipo de approach aí durante o desdobramento, até porque, como o doutor Sérgio bem colocou, são muitas estruturas neuroanatômicas envolvidas, do ponto de vista neurofuncional, muita coisa que interfere, né, doutor Sérgio, o ambiente, com que você estava sintonizado antes de dormir, e a gente tem até uma certa dificuldade de saber como que nós, encarnados, né, teoricamente fora do desdobramento, transitamos entre esses 3 andares, fazer essa inferência de como o espírito transita, como a doutora Irvênia colocou, é coisa para muitas encarnações ainda, a gente conseguir desvendar, né, com todo o detalhe que um assunto tão importante, né, uma colocação tão legal merece. A gente está chegando aqui no final, faltam 7 minutos para acabar, queria entender se o doutor Sérgio, a doutora Irvênia, tem mais alguma coisa para colocar. Márcia. Enfim. Márcia, só uma coisa, quando você falou da sua grande responsabilidade em certificar a morte encefálica, né? Eu gostaria de perguntar se você tem esse livro do Penfield, que está esgotado. Ele foi editado aqui pela USP, pela EDUSP, mas, segundo eu sei, ele tá esgotado. Eu não sei se você tem esse livro, e se você não tiver, até você pode me mandar seu endereço. Eu tiro aqui uma cópia e mando para você, porque ele é muito interessante, esse livro, sabe? Porque Penfield foi um senhor neurocientista, né? E ter essa fala dele... Ele era neurocirurgião, né? Neurocirurgião. Ele estudou muito epiléticos e soldados da Segunda Guerra Mundial tiveram traumatismo crânioencefálico. O depoimento dele, corroborando essa coisa de André Luiz, de que o espírito se liga ao cérebro inicial, esse aval da ciência, da neurociência, é fantástico, né? Mas olha, Márcia, eu fico pensando... Eu quero o livro sim, viu, doutor Tá bom. Irvênia? Você me manda seu endereço depois pelo WhatsApp, eu tiro uma cópia e mando para você, viu? Mando sim. Os outros amigos aí já têm. Mando sim, muito obrigada. Tá bom. O que eu conheço do Penfield, né? Eu trabalho também com estimulação elétrica transcraniana, TDCS e TMS, na universidade.
Então, para os nossos estudos de neuromodulação, o Penfield é muito importante porque essa organização dele, né, de tentar topografar as funções, por mais que a gente sabe que a coisa não é estanque, que não é tão cartesiana, como o doutor Sérgio colocou, é muito importante. E ele descobriu isso tudo colocando corrente elétrica, na verdade, né, em pacientes epiléticos. Então, ele colocava corrente elétrica, eu não sei como que era o controle disso, até porque a estimulação elétrica ela começou lá nos idos da década de 30, né, para tratar doenças psiquiátricas, mas e aí, colocando corrente elétrica, ele via, mexe o braço esquerdo, mexe o direito, e aí ele foi topografando tudo isso. Mas esse livro, especificamente, eu não conheço, e vou ficar muito feliz em ganhar uma cópia assim. Tá bom. O mistério da mente. O pessoal, Magnólia está perguntando o mistério da mente. Né? Doutor Sérgio, o senhor tem alguma outra coisa para colocar? O Sérgio tem alguma dica aí coisas. Do terceiro andar? Alguma dica do terceiro andar para quem está muito preso ainda no primeiro e no segundo? Não, eu só colocaria, vocês deem muita atenção ao primeiro andar. O primeiro andar é um proscrito, ele dá a impressão de que ele é um andar pior. E não é bem assim. Nós vivemos dentro dessas três possibilidades. O primeiro andar, ele responde pelas nossas emoções, pela nossa instintividade. A maior parte do nosso desenvolvimento emocional, ele se dá a partir daí. Nós estamos no plano físico e nós estamos radicados fortemente no primeiro nível. O primeiro nível é o que nos faz acordar de manhã, ter vontade de viver, de não entrar em depressão, de poder se relacionar, de entender as próprias emoções. O André Luiz deixou aquilo ali tudo em aberto. Ele deu um chute na bola e diz assim, olha, agora se virem. Então, assim, às vezes a gente gosta muito do terceiro, a gente quer ir para o terceiro, viver lá não tem problema, lá a gente só reza, a gente vira anjo rapidamente, a gente se dá com todo mundo. Terceiro andar é uma maravilha, mas a notícia que eu dou para vocês que estão já começando, assim, deem atenção no primeiro, porque a maior parte dos dilemas da nossa vida se dão nesse nível do primeiro para o segundo. E ele é muito interessante da gente dominar, porque é aí que é onde a nossa vida acontece. Nessa harmonização dos três níveis, a espiritualidade nos convida também a uma vida plena dentro do humano, dentro de onde nós estamos, e por isso que é muito importante da gente estudar essa obra fantástica do André Luiz. E a nossa contribuição, da Irvênia, do Décio e minha, foi de tentar tornar o assunto o mais próximo possível daquilo que hoje a gente consegue entender um pouquinho melhor dentro desses desafios do estudo dos três andares da casa mental. Possa ser uma viagem fascinante para todos vocês e que tomara que vocês aproveitem muito. Com certeza. Então, pessoal, já são 11h28, acho que a gente vai encaminhar para o nosso encerramento, agradecendo aqui imensamente o tempo despendido aí da doutora Irvênia, do doutor Sérgio, para nos auxiliar aqui, né, nesse trabalho de tentar desvendar esse livro e colocar numa linguagem bem próxima das pessoas, porque, no fundo, é só essa a intenção. Como o doutor Sérgio falou, medicina a gente já estuda há muito tempo, e se a gente não conseguir traduzir isso para quem está nos assistindo, né, o trabalho fica inerte, fica sem sentido. Então, vamos tentar aí sintonizar os nossos neurônios, os nossos pensamentos com a espiritualidade superior, agradecendo a doutora Marlene Nobre, a Chico Xavier, que psicografou todo esse manancial de informações e que, né, nos deram a oportunidade de aprender um pouco mais. Agradecer a doutor Bezerra de Menezes, a Maria de Nazaré, a Jesus, nosso mestre e guia, por essa grande oportunidade de aprender e de crescer. Que a gente possa ter a humildade de entender que esse estudo é apenas um passo pequeno para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, e que, principalmente, todo o bem que a gente consegue fazer, toda a informação de amor que a gente consegue trazer, não é nossa, é da espiritualidade superior, é de Jesus, que é o nosso grande mestre, o nosso grande guia, o modelo que a gente deve
almejar seguir. Obrigada pela oportunidade, obrigada à espiritualidade que nos intui no caminho do bem. Vamos encerrar, então, a nossa transmissão, agradecendo a todos a paciência, o tempo despendido, e nos encontraremos em outras oportunidades para poder dividir essa experiência linda que foi esse livro que esses dois autores, mais o Dr. Décio, conseguiram trazer para nós. Muito obrigada. Márcia, Obrigada a vocês, obrigada, doutora Marlene, obrigada a Chico Xavier, que faz aniversário hoje. Márcia, o doutor Décio manda um abraço a todos e justifica, ele gostaria muito de estar aqui conosco, mas hoje ele está numa atividade intensa como endoscopista, atendendo as pessoas necessitadas, viu? Então, o abraço dele, que completa aí o triunvirato da autoria do livro Cérebro Triuno ao Serviço do Espírito. Muito obrigada pela oportunidade. Só uma notícia para vocês. Na ordem de escala de sintonia, eu sou o primeiro andar, o mais primitivo, o Décio é o segundo e a Irvênia é o terceiro, viu? Nada disso. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Ai, é muito bom. Obrigada, gente. Tudo tchau, de bom. Tchau. Obrigada, viu? Obrigada novamente. E até dia 23 de abril. Tchauzinho. Até, tchau, tchau. Ele é Cândido Xavier e o Chico que é de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médium é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Ele é Cândido Xavier e o Chico que é de Francisco também. Ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médium é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. Lalaiá, 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 lalaiá.